Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de qualidade de vida e segurança no trabalho. Nós, na aula passada, trabalhamos os autores, né? Estamos falando um pouquinho do histórico aí da qualidade de vida e segurança no trabalho. Nós falamos sobre Maslow, né? Como é que Maslow tem ali uma relação da sua pirâmide, da hierarquia das necessidades com a qualidade de vida no trabalho. Nós falamos também de Hackman, Nadler, falamos de Oldham. Então são todos autores, aqueles que iniciaram, os precursores aí da qualidade de vida no trabalho, como a gente conhece hoje, tá? Então são autores aí que iniciaram toda essa trajetória de qualidade de vida no trabalho. E hoje nós vamos trabalhar o último deles, o Walton, tá? Ele traz a abordagem mais próxima do que a gente conhece hoje de prática nas empresas, tá? Vou passar para vocês aqui todas as características de Walton e ao final da videoaula já falaremos sobre a atividade de hoje, tá bom? Bora lá ver então as características de Walton. Vamos lá então, pessoal. O modelo de Richard Walton é o que nós vamos trabalhar agora. Pois bem, para Walton, né, no caso aqui Rodrigues, né, o escritor que falou a este respeito, a expressão qualidade de vida tem sido usada com crescente frequência para descrever certos valores ambientais e humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico. Sim, né? É uma frase aqui muito forte, pois fala que a qualidade de vida ela tem sido negligenciada pelas indústrias. Tudo isso em detrimento do avanço tecnológico, produtividade e crescimento econômico. Não deixa de ser uma verdade para a realidade do Walton aqui de 1973. Só que trazendo para os dias de hoje, a gente vê que não está muito diferente disso não. Tá? O Walton ele procurou identificar as condições da qualidade de vida no trabalho. E ele aqui definiu 8 categorias conceituais, tá? E pode ser descrita desta forma aqui. Então a gente está mostrando aqui um modelo de Walton. Pode ver que no centro eu tenho aqui um círculo amarelo, qualidade de vida no trabalho, e ao lado aqui eu tenho as categorias que o Walton elege para o seu modelo. Começa com compensação, trabalho e espaço total, relevância, desenvolvimento de capacidades, condições de trabalho, crescimento e segurança, integração social, constitucionalismo. Tá? Então essas 8 categorias conceituais formam o modelo de Walton. E nós vamos ver cada uma delas agora. Vamos lá. Compensação justa e adequada. Esse aqui seria o melhor dos mundos, né? Então o que o Walton diz aqui? Pode ser vislumbrado através da adequada remuneração ao trabalho, além de critérios de equidade. Tá? Adequada remuneração. Isso é muito complexo falar o que é uma adequada remuneração. Porque para nós, colaboradores, enquanto colaboradores, a gente quer ganhar sempre mais, né? Para ter aí, quanto mais alta a remuneração, maior vai ser a qualidade de nossa vida, financeiramente falando. Então, para o colaborador, né, é sempre mais. Mas a adequada remuneração, tá, é algo subjetivo que o Walton tenta trazer aqui de uma maneira mais objetiva. Ou seja, o trabalho em primeiro plano é visto como da maneira pela qual o indivíduo ganha vida.
e desta maneira é um conceito relativo, já que não existe um simples consenso sobre os padrões objetivos e subjetivos para julgar a adequada compensação. Então olha só, né? É a relatividade aqui da adequada remuneração, que é muito subjetivo, como eu disse, mas o Walton ele tenta trazer uma certa objetividade. Olha só, né? Dentre essas dimensões a gente pode citar, primeiro, o que seria uma remuneração adequada, tentar trazer aí para uma certa objetividade, tá? É uma remuneração necessária para o empregado viver dignamente dentro das necessidades pessoais, padrões culturais, sociais e econômicos da sociedade. Verifica-se também se há compatibilidade do salário em relação à função desempenhada, bem como de acordo com as exigências quanto qualificação, responsabilidade e habilidades inerentes. Ou seja, você tem que ganhar o necessário para conseguir viver. Suas necessidades pessoais, dentro de casa, mercado, né, água, luz, moradia, tudo aquilo que é necessário para a sua vida pessoal. Padrões culturais, tem que ter cultura, lazer, e sociais e econômicos. Ou seja, tem que ser uma remuneração adequada, né? Ele fala também da equidade interna, ou seja, equiparação da remuneração entre outros membros de uma mesma organização. Por exemplo, vamos supor, você trabalha no setor de RH e você é um analista júnior de RH. E tem um outro setor lá do administrativo, setor contábil, setor financeiro, tem um analista júnior lá também. Os salários, tá? Eles têm que ter equidade interna entre os cargos, entre as funções. Tá bom? É isso que ele está querendo dizer. Um analista júnior de um setor administrativo não deve ganhar muito mais ou muito menos de outro analista júnior de outro setor administrativo. É claro que os salários aqui também eles têm relação, tá, com a responsabilidade do cargo. Sim, mas quando se fala em equidade, não é que tem que ser igualzinho, mas tem que ser próximo, né? Essa é a ideia aqui. E a equidade externa também, a remuneração com relação a outros profissionais do mercado de trabalho. O analista júnior de RH na empresa X está ganhando muito mais ou está ganhando bem menos do que o analista de RH júnior da empresa Y, né? Tem que ter equidade, o salário tem que estar no padrão mercadológico. Então essa é a ideia aqui de uma compensação justa e adequada, que é o primeiro critério aqui que o Walton traz para nós. Pode ver, né? Se a gente parar para fazer uma correlação com a pirâmide de Maslow, é a base ali da pirâmide. Precisa ter uma remuneração adequada para a gente conseguir suprir aqui pelo menos a base da pirâmide de Maslow, ali as necessidades físicas, certo? Segundo critério aqui de Walton, as condições de trabalho, caracterizado pelas condições reais existentes no local de trabalho para a realização das tarefas, apresentando os seguintes parâmetros. Primeiro, a jornada de trabalho, ou seja, número de horas trabalhadas, previstas ou não pela legislação, e sua relação com as tarefas desempenhadas. Então a jornada de trabalho ela tem que estar dentro de algo plausível. O que seria algo plausível? A minha tarefa desempenhada ela tem que estar condizente com o meu número de horas trabalhadas. Claro, a gente está falando em 73 de um americano, né? O Walton falando sobre isso. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Na CLT, né, vocês já estudaram isso no primeiro e no segundo ciclo, vocês viram a jornada de trabalho, que é até no máximo de 44 horas semanais, ou seja, 220 horas mês. Então a jornada de trabalho tem que estar dentro desse parâmetro. Tanto é que a nossa CLT, a nossa legislação, ela permite 2 horas a mais de hora extras apenas por dia. Por quê? Porque nós precisamos ter condições de trabalho.
E condições de trabalho é você trabalhar no horário que tem que trabalhar e descansar no horário que tem que descansar, vida pessoal, tá? Nós sabemos já que o excesso de trabalho aí, né, o famoso workaholic, nós temos aí os viciados em trabalho, isso vai trazer aí muitos problemas. Já vimos lá com relação a estresse, síndrome de burnout, então é muito complicado. Ou seja, qualidade de vida para o Walton, segundo critério, primeiro aspecto aqui, jornada de trabalho condizente com as tarefas desempenhadas. Nada daquele trabalho louco de ficar horas e horas e horas a mais no trabalho. Segundo, a carga de trabalho, quantidade de trabalho executados em um turno. Adianta também fazer tudo em 8 horas ali dentro do seu dia, mas trabalhar igual um doido, igual um louco, uma quantidade exagerada de trabalho também vai trazer aí complicações, tá? Então a carga de trabalho tem que estar adequada ao turno de trabalho. O ambiente físico, sim, o local de trabalho em relação às condições de bem-estar tem que ter conforto e organização para o desempenho do trabalho. O ambiente físico é importantíssimo para se ter boas condições de trabalho. Material e equipamento, a quantidade e qualidade de material disponível para execução do trabalho. Com toda certeza, os recursos aqui têm que estar disponível sempre para o colaborador, tá? Ambiente saudável, local de trabalho, as suas condições de segurança e de saúde em relação aos riscos de injúrias ou doença, ou seja, normas de segurança do trabalho em dia. E, por fim, aqui o estresse, né? Quantidade percebida de estresse a que o profissional é submetido na sua jornada de trabalho. Então a gente pega aqui o item 2 de condições de trabalho, olha que bacana, que já foi visualizado por Walton lá na década de 70 e que hoje ainda é muito importante para as empresas. Então é o primeiro estudo aí, lá de trás, que começa a trazer para nós a realidade do dia a dia que nós vivemos, inclusive, atualmente, né? Então são as primeiras visões daquilo que se exige um padrão elevado de qualidade de vida no trabalho. Acho que, na verdade, a palavra não é nem elevado, né? Porque isso aqui é um padrão mínimo que as empresas têm que ter para que o colaborador consiga ter uma qualidade de vida no trabalho. E um colaborador que tem qualidade de vida no trabalho é um colaborador motivado, um colaborador que vai estar ali sempre para dar o seu melhor desempenho para a empresa, e isso vai trazer só resultados positivos. É uma consequência, né? Um efeito cíclico, um efeito Tostines. A empresa investe e vai ter o retorno do funcionário. Então olha só esse item 2, como é importante. Aí nós vamos para a terceira característica que o Walton traz para nós, que é o uso e o desenvolvimento de capacidades. Remete à necessidade de utilização das habilidades e conhecimentos do trabalhador, da sua capacidade de desenvolver sua autonomia e autocontrole, e abrange o significado de: primeiro, autonomia, medida permitida ao indivíduo de liberdade substancial, independência e descrição na programação e execução do trabalho, né? Nós vemos que a autonomia é importante, todos os autores tocam nesse ponto, né? Se você tem uma permissão, uma liberdade para poder tomar decisões no seu trabalho, isso é libertador, tá? Mas é claro, a pessoa tem que ter competência para tal, né? O trabalho do setor de RH, ele tem que ser um trabalho firme, um trabalho sério, um trabalho que traga um colaborador, que recrute este colaborador com a melhor competência, tá? Com o perfil necessário para que ele, ao estar no seu posto de trabalho, possa ter esta autonomia. O significado da tarefa, nós vimos isso na aula passada também. A relevância da tarefa desempenhada na vida e no trabalho das pessoas, dentro ou fora das instituições, né? O significado daquilo que eu faço, a relevância disso para a minha vida pessoal, né? Isso é importantíssimo. Identidade da tarefa, medida de tarefa na sua integridade na avaliação de resultado.
né, vimos também na aula passada esse aspecto, ele é muito importante. Variedade de habilidade, possibilidade de utilização de uma larga escala de capacidades e de habilidades do indivíduo. Sim, trabalhar aí todas as competências do colaborador. Olha a importância do papel do RH aqui. Quando o colaborador, segundo o Walton, tem diversas habilidades, ele vai ter uma maior qualidade de vida no trabalho. Sim, ele vai conseguir colaborar mais, ele vai conseguir trazer mais retorno para a empresa, se sentir mais útil. Importantíssimo para a qualidade de vida. Retroinformação, né? Feedback, informação ao indivíduo acerca da avaliação do seu trabalho como um todo e de suas ações, né? O famoso feedback aqui, né? Sem maiores comentários, que a gente vem falando de feedback desde o primeiro ciclo. Chances de crescimento e segurança. Olha esse quarto item que o Walton traz para nós. Ele diz respeito à possibilidade de crescimento na carreira, crescimento profissional e segurança no emprego, conforme abaixo descrito. Primeiro, possibilidade de carreira. Viabilidade de oportunizar avanços na instituição, na carreira, reconhecido por colegas, membros da família e comunidade. Tá? Então, como que a empresa consegue dar oportunidades aos seus colaboradores? Como que eles possam crescer? Como que eles podem crescer dentro da empresa? A empresa possui um plano de carreira, né? Isso é muito importante. O colaborador que trabalha numa empresa que tem esse plano de carreira aí formalizado, o colaborador entra na empresa, ele sabe aonde ele pode chegar, como ele faz para chegar, aonde ele deseja chegar. Importantíssimo, isso vai trazer para ele um conforto, uma segurança. Poxa vida, é aqui que eu quero estar, é ali que eu quero chegar. Ele vai conseguir se planejar para aquilo. Não tem como dizer que essas não são atitudes de qualidade de vida para um colaborador que está presente numa empresa que trabalha desta forma. Crescimento profissional, processo de educação continuada para o desenvolvimento das potencialidades da pessoa e aplicação das mesmas. Aqui é um treinamento constante, é o crescimento profissional, é você trazer para o seu colaborador conhecimento, agregar valor ao conhecimento dele. Porque senão quem está lá fora, quem está desempregado, está se capacitando. E a pessoa que está lá fora começa a adquirir competências. Poxa, mas o seu colaborador que está aqui dentro que precisa dessas competências, não que está lá fora. É claro, quando você tiver uma vaga aberta, o que está lá fora vai vir, vai preencher ela rapidamente, porque ele se capacitou. Esse é o papel nosso quando estamos fora do mercado de trabalho. Mas quando estamos dentro do mercado de trabalho, estamos empregados, o crescimento profissional é importantíssimo. É imprescindível. Ele é obrigatório para os colaboradores que desejam crescer dentro da empresa. E uma empresa que provém crescimento profissional, capacitação para os seus colaboradores é uma empresa que fornece qualidade de vida. Correto? Segurança e emprego. O grau de segurança dos empregados quanto à manutenção de seus empregos. Sim, o colaborador tem que trabalhar numa empresa que ele tem que se sentir seguro. Claro, ele pode vir a ser desligado da empresa? Todo mundo pode, tá? Agora, se ele trabalha numa empresa que dá o feedback, que mostra para ele ali que ele pode ter crescimento profissional, que ele tem crescimento na carreira, ele é um colaborador que vai se sentir seguro. Ele vai ter um alto grau de segurança dentro da organização. Porque se ele está tendo feedback, a retroalimentação, que nós vimos lá no item anterior, ele já vai saber se ele está ali atendendo ou não as expectativas da empresa, né? Não vai ser ali uma surpresa se amanhã ou depois ele vier a ser desligado da organização. Ele recebeu os feedbacks necessários. Então isso é muito importante. Pode ver que tudo isso, né, os autores anteriores também falaram, só que o Walton aqui ele já traz de uma maneira mais completa, né? Essa é a ideia. Objetiva medir a ausência de diferenças hierárquicas marcantes, ou seja, a integração social tenta diminuir aí a diferença hierárquica, ou seja,
um apoio mútuo, franqueza interpessoal, ausência de preconceito, serão sempre fatores precípios para um bom nível de integração social nas empresas. Então tem as seguintes dimensões. Primeiro, igualdade de oportunidade. Então, grau de ausência de estratificação na organização de trabalho em termos de símbolo, status ou estruturas hierárquicas íngremes, muito alto, e discriminação quanto a raça, sexo, credo, origem, estilo de vida e aparência. Né? Isso aqui é uma situação que lá em 73 era muito latente. Entretanto, né, não estamos mais na década de 70, estamos 50 anos depois. Hoje em dia, as oportunidades elas têm que ser oferecidas de maneira igualitária. Por mais que hoje, atualmente, se bata muito nessa tecla, né, de igualdade social, né, a gente ainda vê que algumas empresas pecam nisso. Relacionamento. O grau de relacionamento marcado por auxílio recíproco, apoio socioemocional, abertura interpessoal e respeito às individualidades. Sim, relacionamento bom é isso, né? Respeitar a individualidade, a particularidade de cada um, abertura interpessoal, você conseguir falar com o seu coordenador, com o seu gestor, ter apoio socioemocional, isso é importantíssimo, né? Então, uma empresa que tem a questão do relacionamento bem trabalhado é uma empresa que tem integração social. Tá? E por fim, o senso comunitário, o grau de senso de comunidade existente na instituição. Ou seja, a empresa somos nós. Os colaboradores formam a empresa. Né? Então isso é ter um senso comunitário. A empresa ela é como uma engrenagem funcionando, né, concomitantemente. Ou seja, senso de comunidade é importante. Sexto item, constitucionalismo. O constitucionalismo, ele caracteriza pelos direitos dos empregados cumpridos na instituição. Sim, a empresa tem que cumprir com os direitos dos empregados. Então, respeito às leis e aos direitos trabalhistas, observância ao cumprimento dos direitos do trabalhador, inclusive o acesso à apelação, tá? Privacidade social, grau de privacidade que o empregado possui dentro da instituição, liberdade de expressão, a forma como o empregado pode expressar seus pontos de vista aos superiores, sem medo de represálias, né? Normas e rotinas, maneira como normas e rotinas influenciam o desenvolvimento do trabalho. Gente, isso aqui beira o absurdo, no meu ponto de vista, me desculpem a forma de eu dizer, mas isso aqui é uma obrigação da empresa, né? Mas o autor aqui ele coloca, tá, que o cumprimento do constitucionalismo na organização, ou seja, a empresa preservar os direitos trabalhistas dos colaboradores faz parte da qualidade de vida. Parece que é um absurdo, mas infelizmente é a realidade de muitos locais de trabalho, né? As empresas desrespeitando leis trabalhistas, deixando de recolher aí direitos do trabalhador, né? O trabalhador não tendo a liberdade de expressão. Nossa, é tanta coisa que a gente vê acontecendo nas empresas, é tanto absurdo, que a gente lê, né, um tópico desse, de uma pessoa que escreveu isso há 70 anos, parece que ele está escrevendo agora. Estamos em 2021 e aí a gente ainda está vendo essas coisas que lá atrás, 50 anos atrás aconteciam, mas continuam acontecendo. Né? Isso aqui é até revoltante, a gente falar que as empresas têm que ter o constitucionalismo, ou seja, têm que valorizar o seu colaborador. Claro, gente, eu não estou generalizando. Muitas empresas aqui cumprem com este quesito constitucionalismo, mas existem algumas poucas que não, né? E isso sim a gente consegue enxergar que o cumprimento vai trazer qualidade de vida para o trabalhador, porque aquele trabalhador que não tem isso dentro da organização, ele se sente incomodado, né? Então, quando a empresa começa a cumprir, ele vai se sentir ali com mais respaldo dentro da organização. Isso vai trazer uma melhor qualidade de vida, sem sombra de dúvida.
trabalho e espaço total de vida. Afirma-se que a experiência de trabalho de um indivíduo pode ter efeito negativo ou positivo sobre outras esferas da sua vida, né? Com certeza, a experiência do trabalho, o dia a dia, vai ter efeito negativo ou positivo nas outras esferas da minha vida. Quais esferas? Relações com a família, né? Ainda expõe a relação entre trabalho e espaço total de vida através de um conceito de equilíbrio. Buscar o equilíbrio, atingir os esquemas de trabalho, expectativa de carreira, progresso, promoção. Em suma, é o equilíbrio entre a vida social do empregado e a vida no trabalho. Equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. É isso que esse item 7 traz para nós. E olha só, primeiro aqui, ter um papel balanceado no trabalho. Ter equilíbrio entre a jornada de trabalho, exigência da carreira, viagens, convívio familiar, com certeza, né? Horário de entrada e saída do trabalho, a gente saber a hora que vai entrar, saber a hora que vai sair, ter equilíbrio entre essas jornadas de trabalho e também o convívio familiar, estabilidade no horário, né? Senão isso fica muito ruim para o colaborador. Um dia ele trabalha de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, outro dia final de semana assim, e não sabe se no outro vai trabalhar, se não vai, gente, não dá. Como vai ter qualidade de vida desse jeito, né? Relevância total da vida no trabalho. Olha só, esse aqui é o último item e não menos importante. Percepção do empregado em relação à responsabilidade social da instituição na comunidade, a qualidade de prestação dos serviços e ao atendimento de seus empregados. Então, primeiro, a imagem da instituição. A visão do empregado em relação à sua instituição de trabalho. Importância para a comunidade, orgulho e satisfação pessoal de fazer parte dessa instituição. Eu acho que esse primeiro item aqui, ele é importantíssimo. Por exemplo, vou trazer para vocês aqui a minha experiência, eu, Adriano. Tá? Sou professor da ETEC. Já dei aula aí para centenas de alunos. Eu tenho orgulho de falar que sou professor da ETEC. Eu falo com a boca cheia, né? Uma instituição da qual eu faço parte, eu tenho muito orgulho de fazer parte. Porque a ETEC ela traz uma boa imagem para a comunidade. Eu tenho satisfação em fazer parte do quadro de colaboradores da ETEC. E olha que interessante, essa imagem que a instituição traz para mim, eu carrego até como sobrenome. Na rua, quando eu vejo os alunos, olha lá o professor da ETEC, o Adriano da ETEC. Eu sou conhecido como Adriano da ETEC, né? Então olha só que importante, como é importante a imagem da instituição na vida do empregado, né? A empresa ela tem que trazer essa imagem. O colaborador ele tem que se sentir orgulho e satisfeito por fazer parte da empresa. Responsabilidade social da instituição. A percepção do empregado quanto à responsabilidade social da instituição para a comunidade, refletida na preocupação de resolver os problemas da comunidade e também não causar danos. Gente, isso aqui é tão fácil, é mais fácil do que a gente pode imaginar. Não estamos falando aqui da empresa investir em dinheiro, construir. Não. Responsabilidade social são ações que a empresa pode fazer para ajudar a comunidade. Arrecadação de alimentos, arrecadação, né, de roupa de frio para uma campanha do agasalho. Então tem tanta coisa social, de aspecto social, que a organização pode fazer e muitas vezes não faz. E isso traz uma consciência social bacana. Isso se chama responsabilidade social. Isso ajuda muito na imagem da empresa. Responsabilidade social pelos serviços. A percepção do empregado quanto à responsabilidade da instituição com a qualidade dos serviços postos à disposição da comunidade. Aquilo que a sua empresa está fazendo à disposição da comunidade tem que estar sendo bem feito. Não adianta só fazer. Tem que fazer com eficiência. E por fim, a responsabilidade social pelos empregados. A percepção do empregado quanto à sua valorização e participação na instituição a partir da política de recursos humanos. Tá? Então a empresa ela tem que trabalhar no intuito de valorizar
o funcionário. Ele tem que ter essa percepção, tá? A empresa precisa ter essa responsabilidade de trazer esta percepção ao colaborador de se sentir valorizado, tá? De fazer parte da organização, de estar dentro da política de recursos humanos, tá? Então olha só, o Alton foi o que mais se aproximou aqui, né, do dia a dia hoje nas organizações, do atual, da forma atual que as empresas trabalham qualidade de vida no trabalho. Pode ver que são conceitos antigos, aí com 50 anos, mas que ainda são atuais nas nossas empresas, nas nossas vidas e como futuros profissionais do setor de recursos humanos da nossa vida profissional, tá? Era exatamente esses slides que eu queria trazer para vocês no que se refere à visão de Walton na qualidade de vida no trabalho, de Richard Walton. E agora, para finalizar, não vou trazer nenhuma tarefa, questões, hoje não, sexta-feira, sextou, né? Mas eu só gostaria de uma coisa, tá? A gente discutir aqui em postagem, coloca a sua opinião para mim. O quê? O modelo de Walton traz 8 categorias conceituais que devem ser trabalhados pelos setores de RH das empresas para trazer qualidade de vida aos funcionários. Sim, são as 8 que a gente acabou de ver. O que eu quero que vocês comentem aqui para mim no Teams? Na opinião de vocês, qual delas você acredita ser mais importante? Né? Se você fosse gestor de RH de uma grande empresa, com qual categoria você iniciaria ou basearia os seus esforços dentro da empresa? Então escolhe uma categoria aí que você julga ser mais importante, e uma categoria, pode até ser a mesma, que você gostaria de trabalhar e se esforçar dentro da empresa, tá? Só para a gente discutir um pouco esse assunto. Beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Finalizamos aqui os conceitos, né, os modelos de Maslow, como eu disse já, Hackman, Oldham, Nadler, agora Walton, e a gente finaliza agora com essa discussão, tá bom? Eu vou ler cada um de vocês, o que vocês colocarem aqui, e isso vai servir também como uma participação na aula. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês. Se ficou alguma dúvida na explicação, perguntem. Podem perguntar aqui na postagem aberta para todo mundo, que às vezes a dúvida de um é dos demais. Pode mandar no chat particular, não tem problema, eu respondo também. Tá? Eu, Adriano, prefiro que seja aqui no público, assim todos veem a pergunta, veem a resposta, né? Todos vão ter acesso aí à informação, que a dúvida de um pode ser dos demais. Mas também vou responder se vier no particular, não tem problema nenhum. Beleza? Qualquer coisa me chamem. Tenham aí um ótimo final de semana. Um abraço a todos. Tchau, tchau.